E eu vou fazer desde já aqui a propaganda, o convite. Se você não tem entrado no Intervalo Vida, entre. São todas as quartas-feiras, às 8 horas, 20 horas, horário de Brasília. No Zoom, tá certo? Ali a gente tem um bate-papo gostoso sobre muitas coisas e sobre Deus, né? Que é o principal. Senão não teria nada daquilo, né? Então, se você quer mais informações, procure o Agostinho Carrara aqui no nosso grupo, tá certo? Procure a Toya, procure a Stephanie. Você vai aí poder estar junto com a gente. Vai receber o link também e vai ser bênção na sua vida, tá certo? Porque a gente só existe para ser bênção, não é verdade? Se a gente existisse para ser maldição, melhor era não existir, não é verdade? Mas a gente existe para ser bênção na vida um do outro. Então, saiba, você é muito bem-vindo. Entre lá. Essa quarta especificamente eu acho que eu não vou estar, porque eu vou estar ajudando num outro pequeno grupo, mas quarta que vem eu vou estar lá de novo. E entre mesmo assim, que não depende de eu estar ou não, você que tem que estar com Deus lá e com a galera da tua turma, né? Mas, gente, tá sendo bênção demais. Tá sendo bênção demais. Podem perguntar aí pra quem tá participando, tá sendo fera. A Eloá tá lá com a gente também. Vocês vão curtir bastante, tá bom? Bom, fechando o nosso momento merchan. Se vocês tiverem mais anúncios, depois me passem, que eu posso colocar aqui também, momentos da nossa aula. Mas assim, vamos lá então agora para o conteúdo, né? Vamos lá para o conteúdo. E tá aí a pergunta, né, gente? O que tem se passado no micro da sua existência? Nossa, né? No micro. Pois é, menino. O que tem se passado? O que você tem vivido no micro? E eu vou fazer você compreender melhor isso aqui no final da aula, mas vamos lá. Por enquanto, gente, eu queria que você pensasse o seguinte, ó. Não sei se você sabia ou não, mas deixa eu tirar aqui, peraí, senão vocês vão enxergar o que tá ali no texto, né? Puxar aqui para cá. Aí. Então, gente, ó, a invenção da luneta, você sabe, certo? A luneta, não sei se você já teve contato com uma, certo? Eu também nunca, acho que tive contato, assim, com uma luneta, né? Tirando uma vez que eu estava em Santa Catarina e eu resolvi visitar, né, um navio, né? Quando você vê um navio, né, dá aquela alegria, né? Fala, deixa eu visitar o navio, principalmente está aberto, né? E era um navio da Marinha, que era o mais interessante ainda, né? E eu lembro que eu cheguei a ver, mas eu não consegui, né, utilizar ela, né? Que eu acho que eles não liberavam, né? E eu não lembro se eu lembrei de fazer isso. Até porque tinha mais coisas ali, né? Era um navio da Marinha, só que ele tinha munição também, rapaz. Pode ver. E aí a rapaziada lá explicando, né, cada uma das coisas, por que se usava, eu fiquei ouvindo a explicação. Mas fato é que a luneta, muito utilizada, né, na marinha, muito utilizada pelos astrólogos, ela tem sido uma bênção para a humanidade, né? Sem a luneta, nós não teríamos tantos conhecimentos que hoje nós temos, certo? Tantos conhecimentos aí sobre, inclusive, outros planetas, né? Se não fosse a luneta, quem sabe hoje a gente nunca teria, né, esses grandes aí, né? Como é que é o nome, gente? Esses planetários imensos que existem, assim, nesses países aí que, né, Brasil acho que não tem esses, né? Esses telescópios imensos assim, né? Mas tem lugares aí no mundo que se você for visitar e se um dia você puder, tiver o privilégio, vai ser muito legal para você olhar o espaço, para você ter uma noção muito mais ampliada de como nós somos pequenos, né? De como a nossa humanidade é uma tamanha pequenez sem fim, né? Mas vamos lá. A invenção da luneta tá aí, ó. É esse carinha que você vê na foto que foi responsável pela luneta, né? O Hans, e eu não vou me atrever aqui a dizer o sobrenome dele, mas tá ali o sobrenome dele, né? O Hans, gente, ele era um holandês e ele foi o responsável pela invenção da primeira luneta, né? Imagino que esses caras eram um crânio, né? Eles deviam pensar, assim como Newton, né? Assim como muitos desses aí que descobriram tantas coisas, deviam pensar assim demais, né? E principalmente sobre
ali as lentes, né, convexa, côncava e tudo mais, e nessa mistura das coisas descobriu-se essa oportunidade de ampliar os nossos horizontes, ampliar aquilo que a gente até então enxergava. E olha só que interessante, esse cara, ó, um fabricante de óculos, que em 1608 ele desenvolveu uma luneta, gente, combinando uma lente convexa e com uma côncava também, né? Que é aquela paradinha que você tem que saber, certo? Para o seu vestibular, para o seu Enem. Eu já esqueci. Eu confesso aqui que eu já não me lembro exatamente qual que é para fora e qual que é para dentro. Eu lembro que as duas são curvadas, mas a curva de uma para um lado, outra para o outro, tudo mais. Mas você tem que saber isso, tá bom? Para o seu Enem. Mas assim, gente, quando você mistura isso aí, dá na luneta. E aí o que aconteceu? Ele vendeu ali, né, um óculos de alcance. E, pasmem você, ele vendeu isso daí para o príncipe chamado Maurício Nassau, o meu xará, né? Que até então ele estava lutando numa guerra lá, juntamente com a Espanha, pela independência dos Países Baixos. Então, foi essa a inauguração da luneta no nosso planeta, né, no nosso mundo até então. Né? A luneta não existia até lá. Você sabe também que Galileu Galilei, né, um cara muito famoso, ele também fez ali algumas contribuições com a luneta. Inclusive, está aí ó, uma imagem de uma luneta. Ó. As duas, inclusive, lunetas fabricadas por Galileu. Só que isso já se pode perceber pela data, ó, porque tem gente que confunde, viu, galera? Então, vamos olhar aqui. Ó. O cara que inventou é Hans, e o sobrenome dele está aí. E ele inventou em 1608. Galileu não inventou, tá? Porque tem gente que confunde. Tem gente que fala assim, ah, não, Galileu é o cara de muitas invenções e tal. Pera, gente, a luneta não é dele, não. Porque, ó, ele fez a dele em 1610. Já existia a primeira. Então, ele fez 2 anos depois. E, enfim, ele realizou ali os experimentos deles, as observações astronômicas dele, com essa aí que você vê na imagem, né? Que eram 2 lunetas bem interessantes, né? Legal, né? Perceber que as coisas antigas, elas tinham muito, né? Essa imagem aqui, ó. Não lembro o nome disso daqui, mas em artes você aprende isso daqui. Cai em vestibular também, eu me lembro. Eu gostava muito de história da arte, quando eu fazia os vestibas. Você mata muita questão com sabendo artes, sabia? Eu matei muita questão na minha vida sabendo artes. Porque às vezes cai lá uma imagem e o cara te pergunta, de que período é isso aqui? Então, talvez te perguntem algum dia qual o nome disso daqui, ó, dessas partes mais antigas. Isso tudo eu sei que tem nomes, eu não lembro agora mais. Mas, gente, isso é importante você saber no seu vestibular, tá bom? Então, nunca despreze nenhuma matéria, nem mesmo uma matéria de artes, porque, falando por experiência própria, já salvou muito minha pele, já me deixou muitas questões aí próximas de passar até então, antigamente, prestava para medicina, né? Mas já fui muito bem em muitos vestibulares por conta da história da arte, por conta de ler os livros que eles te pedem, tá bom? Então, dependendo da faculdade que você vai fazer, leia os livros recomendados lá no edital. Faz toda a diferença. Tem faculdade que cai uns 5, 6 questões só do livro. Se tu não sabe, já era. Então, vamos lá. Gente, falando em Galileu Galilei, né? A gente foi falar dele. Queria que vocês vissem aí, ó, algumas contribuições dele. Espera aí, deixa eu colocar no tempo certo aqui. Senão... História. É interessante observar como gênios da nossa história fizeram grandes descobertas, mas erraram muitas vezes também. Realidades defendidas por grandes sábios durante séculos não estão necessariamente corretas. Exemplos claros disso podem ser vistos na vida do cientista italiano Galileu Galilei. Ele nasceu na cidade de Pisa em 1564 e durante sua vida contestou afirmações que até então pareciam evidentes, como por exemplo a de que a Terra estava no centro do universo e que o Sol e todos os planetas giravam em torno dela. Por mais absurdo que isso possa parecer para nós hoje, demorou muito tempo para o mundo aceitar que, na verdade, a Terra é que gira ao redor do Sol. E ainda que não tenha sido Galileu o primeiro a afirmar isso, ele foi um grande defensor desta ideia. Galileu não inventou o telescópio, mas o aperfeiçoou e foi o primeiro a fazer seu uso de forma científica, observando os astros no céu. Através de suas observações, Galileu descobriu, por exemplo, que a superfície da Lua não era lisa como
como se imaginava, mas cheia de crateras e montanhas. Observou que ao redor do planeta Júpiter giram 4 luas e descobriu também as fases do planeta Vênus, crescente e minguante. Mas em meio a estas e outras incríveis descobertas, Galileu também se enganou algumas vezes. Ele achava, por exemplo, que os cometas não existiam e que eram uma espécie de miragem. E também não acreditava que a Lua tivesse qualquer influência nas marés dos oceanos, algo que já se acreditava na época e que hoje sabemos pela ciência que realmente acontece. Mas não foi só no campo da astronomia que ele atuou. Dizem que certa vez, quando assistia a uma missa na Catedral de Pisa, Galileu observou como um candelabro pendurado no teto balançava e notou que, ainda que o balanço fosse diminuindo de amplitude, o tempo que levava de um lado para o outro não se alterava. Esta simples observação o levou a se aprofundar nos estudos sobre o pêndulo, o que contribuiu para o desenvolvimento de relógios muito mais precisos, algo essencial para a ciência e para as navegações. O bom senso nos levaria a crer que objetos mais leves caiam mais lentamente do que os mais pesados, não é mesmo? Pois Galileu chegou à conclusão de que, se não houvesse a resistência do ar, todos os corpos de qualquer peso ou forma cairiam na mesma velocidade. E ele estava certo. Este teste também foi comprovado na Lua, onde não há atmosfera. Quase 500 anos depois de sua morte, quando o primeiro astronauta chegou lá e soltou da mesma altura um martelo e uma pena, e ambos tocaram o solo exatamente no mesmo instante. Foi estudando, observando e fazendo experiências, acertando e errando, que Galileu Galilei tornou-se fundamental para a revolução científica, matematizando a ciência e ajudando a explicar como as coisas funcionam no nosso planeta e no universo onde estamos. Então tá aí, galera. Vocês viram, né, um pouquinho aí sobre Galileu Galilei. Quis passar para vocês, até porque é legal para a gente lembrar de algumas das contribuições dele, visto que no seu vestibular cai bastante a parte, principalmente da descoberta dele, né, do heliocentrismo, de que o Sol é que realmente é o centro, né, e não a Terra, até então, que se acreditava, e por confirmar essa nova descoberta dele, né, e ficar dizendo sobre isso, a Igreja, né, Católica, na época, chamou para uma certa conversa na Chincha e pediram para ele parar com essas ideias, senão ele ia ser morto, né? Senão ele ia ser ali julgado, condenado, provavelmente ia parar na fogueira, né? Mas ele, nada bobo, né? Então conseguiu se desvencilhar, né, ali um pouco da igreja ali na época, né? Falou ali algumas palavras que convenceram, mas fato é que ele nunca voltou atrás da sua ideia e hoje a gente tem essa concepção. Também depois da descoberta da luneta, daqui a pouco você vai entender por que eu estou, né, falando muito aqui de história hoje, tá certo? Daqui a pouco a gente puxa para o nosso lado teológico da vida, né? Mas olha só, gente, tão logo que o homem descobriu a luneta, né, ele aprendeu a talhar e a reunir as lentes de vidro, né, a côncava e a convexa, para prescrutar o infinitamente distante com a luneta. Agora o homem já queria fazer algo diferente, né? Agora você já tem mais para frente o ser humano querendo aí, ó, observar o que é infinitamente pequeno. E tá aí uma foto do que seriam os primeiros microscópios. Olha lá, ó, esse aí inclusive era de John, esse talvez eu saiba falar o sobrenome, gente. John Doland, né, do século XVIII. Isso mesmo, do século XVIII. Então, olha que legal, né? Olha a imagem disso, né, gente? Você olha, né? Já parece um pouco com os que a gente tem hoje em dia, mas ainda é muito diferente, né? A gente olha assim, a gente fica pensando, uau, como era... É bonito, né? Mas assim, é grande também, né? Devia ser um trambolho bem pesado. E esse foi o primeiro microscópio existente, né? E você sabe a diferença do macro e do micro? Provavelmente sim, mas vamos aqui olhar o que o dicionário tem a nos dizer, né? O macro, ele é aí a definição de tudo aquilo que é grande, de tudo aquilo que, né, é extenso, né? Daí tem um exemplo ali, ó, macrocefaleia, né? Céfalo de cérebro, macro, aquele que tem um cérebro muito grande, não um cabeçudo, né? Um crânio muito grande. E o micro, né, gente, é justamente a ideia de pequenez, né? E vem do latim, sabia dessa? Do micros, ou seja, tudo aquilo que é pequeno, reduzido, né, de tamanho, é tudo aquilo que é minúsculo. Isso é micro,
né? E é por isso, então, do microscópio. Agora, eu queria que você entendesse o seguinte, vendo esse videozinho. Olha só, em um único vídeo, o macro e o micro da nossa existência, da nossa vida. Provavelmente você até já viu esse vídeo em algum momento da sua vida. Se não, dê uma olhadinha. Ele faz a gente pensar o quanto nós somos pequenos em relação ao universo, mas também o quanto nós somos o universo em si mesmos, né? Pelo micro, né? As coisas microscópicas. Então, você vai ter um exemplo aí do macro e do micro na nossa vida prática. Meu amigo, você viu só? Como que nós somos complexos, não? Dentro de nós há um universo do microscópio. Olhei ali aquela parte do átomo, lembrei das minhas aulas de física no cursinho, gente. Quarks e aqueles nomes todos, vixe, cai em vestibular também. Cai tudo, né, galera? Se você quer passar hoje um negócio difícil, tem que saber tudo que existe. Mas, gente, como é maravilhoso, né? Você perceber de que a nossa vida, ela tem duas divisões. Tem o macro da sua vida e tem o micro da sua vida. E hoje eu queria me concentrar em ambos, mas principalmente no micro. Mas primeiro vamos falar do macro, né? Qual que é o macro da sua vida, meu querido? O macro da sua vida é aquilo. Por exemplo, coloquei alguns exemplos aí para você pensar. O macro da sua vida pode ser o seu trabalho, né? Aquilo que você faz, todo mundo sabe o que você faz. Né? Sua profissão, ela é conhecida de todos, né? Todo mundo sabe,
no que você está envolvido, no que você ganha, né, o seu pão, o seu dia a dia. As suas escolhas, elas também se enquadram no macro da sua vida. Por quê? Porque as suas escolhas ficam evidentes para todos, né? Aquilo que você escolhe, né, pode ser que não é dentro da sua casa, né? Por exemplo, sua comida, mas quando você, né, por exemplo, vai almoçar junto com outra pessoa, pronto, sua escolha fica evidente de que você gosta de tal coisa. Né? Suas escolhas em outros âmbitos da vida, por exemplo, o carro que você compra, ainda não, né? Nós, no nosso caso, né? Mas nossos pais, né? A casa que você mora, o lugar onde você viaja no fim do ano, o lugar onde você vai quando tem um feriado, né? As pessoas das quais você escolhe estar perto são o macro da sua vida. É aquilo que você tem na sua vida que você sabe e as outras pessoas também sabem. É aquilo que está no âmbito de conhecimento teu e do próximo. O outro também sabe sobre isso na sua vida. Suas amizades estão na parte do macro da sua vida, né? Que bonitinho ali o GIF das crianças se encontrando, aquela alegria, né? Não mais em tempos de Covid, né, gente? Mas como era bom, né? E maravilhoso ter esses momentos aí de abraço e como faz falta tudo isso, né? Glória a Deus, está acabando esse momento difícil que a gente está vivendo. Mas suas amizades são o macro da sua vida, é aquilo que todas as pessoas sabem, né? Que você anda muito com tal pessoa. Tudo aquilo, resumidamente, que está diante dos olhos de outras pessoas. Tudo que você tem conhecimento e o outro também da sua vida é o macro da sua vida. Ou seja, o que eu sei sobre você é o macro da sua vida. O que você sabe sobre mim é o macro da minha vida. Agora, existe o micro. E o micro, meu querido, só você sabe. O micro da sua vida é, por exemplo, a sua história de vida. Sua história pessoal que você tem construído até então. Essa é a parte microscópica, né? A parte micro da sua vida. É aquilo que só você sabe. Por exemplo, só você sabe os perrengues que você já passou na vida. Só você sabe os pecados que você às vezes já cometeu na vida, dos quais nem teus pais sabem, dos quais nem teu melhor amigo sabe. Só você sabe aquilo que você já enfrentou, talvez de bullying, ou daquilo que você já bulinou. Só você sabe aquilo que você sente por dentro. Só você sabe a tua história, a tua jornada até aqui. Assim como a sua família. Só você sabe que você vive dentro de casa. Entende? Mas ninguém sabe. Só você e sua família sabem aquilo que você vivencia. Só você sabe como realmente é o seu pai, como realmente é a sua mãe, como realmente são os seus irmãos e só eles sabem como realmente é você. Mas ninguém sabe. A não ser que a pessoa vá morar dentro da sua casa, né? É meio raro. Mas tirando essa situação, mas ninguém sabe dessa parte micro da sua existência. Uma outra coisa que ninguém sabe é que, por exemplo, o micro da sua vida, na verdade isso é algo que você sabe, né? Mas todos nós sabemos. O micro da sua vida é algo que só você pode controlar, mas ninguém pode alterar nessa área que é o micro da sua vida. Mas ninguém pode. Inclusive as pessoas podem até falar de ti, mas sem saber realmente essa parte do micro que você vivencia, sem saber de fato por que você tomou as decisões que tomou, por que você tem tomado as atitudes que você tem tomado, sem saber de fato o que você passa dentro de casa, sem saber de fato tudo aquilo que você passa nos teus sentimentos. E o micro, galera, é algo que só você e Deus resolvem. É por isso que eu queria chegar no micro. Você viu que a introdução da nossa aula era esse, né? Como que tem estado o micro da sua vida? Até porque o micro é algo que só você e Deus resolve. Mas ninguém pode alterar aquilo que só você e Deus sabem. E o teu relacionamento com Deus é algo que ninguém sabe além de você e Deus. Só você e Deus sabem aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa parar talvez de fazer, aquilo que talvez você precisa começar a fazer com mais frequência. Até porque lá em Tiago 4, verso 8 diz assim, ó: aproximem-se de Deus
e ele se aproximará de vocês. Em suma, é isso que diz Tiago 4:8. Inclusive, será que alguma vez você já fechou seus olhos para orar, por exemplo, e percebeu que você não sabia o que dizer para Deus? Você não tinha assunto com Deus? Já se encontrou nessa situação? Eu já me encontrei. E é tão difícil, cara, quando você se depara com isso no micro da sua existência. Você fala assim, cara, eu tô mal com Deus. E não é por você estar triste ou cansado que você não tem o que dizer para Deus, mas é porque você não tinha assunto. É porque você parou para falar com ele e você não, nada vinha na sua mente, entende? Talvez você precise chegar mais perto de Deus, quem sabe, para sentir que ele também está perto de você. Porque às vezes a gente fica num relacionamento que a gente está longe e acha que Deus tem a obrigação dele chegar perto. Mas não é assim que funciona. Por quê? Porque Deus te deu livre-arbítrio. Então, através do teu livre-arbítrio, Deus espera que você se aproxime. Para então você sentir que ele está perto de ti. Entende? Então, gente, conte tudo para Deus. Sabe, tem gente que fica naquela vibe assim de que eu vou orar só quando eu souber orar. Quando eu tiver as melhores palavras para dizer para Deus, quando eu tiver assunto. Quem disse que você tem que falar o que Deus quer ouvir? Entende? Você tem que falar aquilo que você está precisando falar. Quem sabe pode ser do seu dia a dia. Quem sabe você pode falar para Deus aquilo que está te angustiando. Quem sabe você pode conversar com Deus sobre o que você acabou de fazer. Por exemplo, fala, Senhor, eu acabei de terminar uma tarefa aqui no Ecléssia. Nossa, o negócio estava tenso. Nossa, Senhor, tu não aguento mais esse último bimestre, já falta pouco para acabar. Sabe aquilo que você está sentindo no momento que você falaria com o teu amigo? Se você tivesse ligado para uma pessoa, se você estivesse mandando um zap para alguém, fala com Deus, por que não? A gente tem que parar de achar que Deus ele quer ouvir algo específico de nós. Deus quer ouvir a nós, entendeu? Não é algo específico que nós vamos falar para ele. É algo que a gente quer falar para ele. Aquilo que a gente está sentindo, quem sabe. Aquilo que você está vivenciando, aquilo que você está passando. Por isso, fale seus anseios, fale seus problemas, fale suas alegrias, mas fale com Deus. O que importa é falar, não como você fala, não a forma que você fala. Isso foram métodos humanos inventados para você descrever uma oração bonita de uma feia, mas isso não existe. Não existe oração bonita e feia, só existe oração. Né? Igual aquele comentário de narrador de futebol. Não existe gol feio e gol bonito, o que existe é gol. Assim é oração, gente. Não existe oração maravilhosa, espetacular e oração que é inválida. Todas elas são a mesma coisa para Deus. É o ser humano se comunicando com Deus. É a humanidade se comunicando com a divindade. Entendeu? É o natural se comunicando com o sobrenatural, meu querido. Isso tem que existir na sua vida, até porque quando a gente faz isso, a gente percebe que só Deus pode e deve mudar a nossa história. O problema é que a gente não faz. A gente fica calado. E como é que a gente quer que Deus nos ajude se a gente fica calado, se a gente não fala nada para ele, se a gente não está se abrindo para ele? Se você não se abre com a pessoa, como é que você quer que essa pessoa se abra com você? Né? Se você não se comunica com alguém, como é que você quer que as pessoas se comuniquem com você? Entende? Se você não fala com Deus, como você quer ouvir a voz dele? E vice-versa. Por isso que dizem que a comunhão, ela é uma comunicação, ela é uma conversa. E uma conversa não é um monólogo, certo? Comunhão não é a leitura da Bíblia apenas. Eu tenho muita essa dificuldade. Às vezes eu estou lendo demais a Bíblia e orando de menos. E aí você percebe que é como se você estivesse andando de uma perna só. Como se você estivesse manco, entendeu? Como se você estivesse andando de perna de pau. Sabe que é primeiro uma perna, depois você tem que puxar outra? Pois é, assim tem que ser com a nossa vida com Deus, galera. Não tem como você só ler a Bíblia. Ou você só orar. Você tem que fazer os dois. Senão vira um monólogo. E de monólogo o mundo tá cheio. Né? De monólogos. A gente precisa de diálogo, a gente precisa de convivência, a gente precisa de comunhão, comunicação. E comunicação com o nosso Pai, comunicação com o Eterno. Só o Eterno pode te mostrar aquilo que você nunca vai enxergar sozinho. Só Deus pode te revelar aquilo que você não sabe ainda hoje.
Por isso, antes de você escolher uma profissão, antes de você escolher uma esposa, antes de você escolher esses fatores que são os principais da sua existência, escolha perguntar para Deus o que Deus tem a te dizer sobre o teu futuro, porque você é limitado. Eu não enxergo nem o dia de amanhã. Eu não enxergo nem se amanhã eu vou almoçar uma coisa ou outra, porque amanhã o dia trará o seu próprio mal, não é isso? Pois é, eu não enxergo nem se amanhã vai chover ou não. Tudo bem que com a previsão do tempo a gente tem mais essa conclusão, né? Mas você não consegue descrever nem o próximo dia de vida que você vai ter. Como é que você quer descrever a tua felicidade na profissão X ou tua felicidade casando com a pessoa tal, se você não perguntar para o Eterno, que vê os nossos dias, segundo a Bíblia, desde que a gente nasce até o último suspiro? Como que você quer saber se você não pergunta para ele? Pergunte para Deus. Deus lhe mostrará o que você deve fazer na sua existência. É isso que eu queria trazer para vocês hoje, galera. Falamos aí do micro da nossa existência. Só Deus sabe aquilo que está rolando na tua vida. E só Deus pode te ajudar. Mas ninguém pode. Mas ninguém pode, nem você. Porque eu e você, a gente tem o hábito, péssimo hábito, de atrapalhar nós mesmos. A gente é profissional nisso. Inclusive, né, às vezes o inimigo olha para nós e fala, cara, tu é bom, hein? O Satanás olha pra gente e fala assim, rapaz, mas tu é bom, hein? Que olha, você arruma tanto problema pra você, que às vezes eu não preciso nem trabalhar muito. Assim é a nossa história. A gente às vezes arruma as nossas tretas, os nossos problemas. Depois a gente reclama e resmunga, mas a gente que causou tudo isso. E é isso, gente. Vamos se comunicar mais com Deus, vamos ouvir mais a voz dele, porque ele está aí, disponível. O Wi-Fi do céu nunca falha. Está o tempo inteiro online. Para mim e para você. Vamos nos conectar. Vamos orar também, né? Vamos orar para a gente fechar a nossa aulinha. Santo bondoso Deus, a gente teve esse momento aqui de reflexão. Pensamos, Pai, sobre como que só o Senhor pode modificar de fato a nossa vida. As pessoas não nos conhecem plenamente, só Tu nos conhece, só nós e Ti, Pai, sabemos aquilo que temos enfrentado, aquilo que temos vivido e aquilo que precisamos que seja mudado, modificado. Então, meu Deus, que o Senhor nos fortaleça e que a gente entenda que o nosso lugar é cada vez mais perto de Ti, mais perto do Pai. Cuide de nós, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Tamo junto! Fiquem com Deus, uma boa semana para ti. Deus te abençoe muito, tá bom? Eu sei que não tá sendo fácil. A rapadura é doce, mas é dura, não? Vocês querem um diploma? Mas ainda tem um mês, né? É isso aí, a gente quer as férias, mas ainda tem um mês de trabalho. E vamos que vamos, né? Deus está à frente. Se cuidem, Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço, fiquem com Deus, saudades de vocês.